Jonas, um dos profetas do Antigo Testamento, nos apresenta uma história cheia de ensinamentos sobre obediência, arrependimento e a misericórdia de Deus. Sua história começa com uma chamada de Deus, que deu uma missão a Jonas: ir à grande cidade de Nínive e pregar contra a maldade de seu povo. Nínive era a capital do Império Assírio, um povo conhecido por sua crueldade e idolatria. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, desejava que os habitantes de Nínive se arrependessem de seus pecados, para evitar a destruição. No entanto, ao receber essa missão, Jonas não ficou animado. Em vez de obedecer a Deus e seguir seu comando, Jonas tomou uma decisão surpreendente. Ele decidiu fugir. Em vez de se dirigir para o leste, em direção a Nínive, ele foi na direção oposta, para Tarsis, um lugar distante, no extremo ocidental. Ele acreditava que, se afastasse o suficiente, poderia escapar da presença de Deus e da responsabilidade de cumprir sua missão. Mas o que Jonas não sabia era que, por mais longe que fosse, ele não conseguiria escapar de Deus. Jonas embarcou em um navio e seguiu em direção a Tarsis, acreditando que poderia esconder sua desobediência. Mas, como sabemos, quando tentamos fugir da vontade de Deus, Ele sempre encontra uma maneira de nos alcançar. Durante a viagem, uma tempestade violenta se levantou no mar. As ondas se tornaram grandes e o vento feroz. Os marinheiros, temendo pela própria vida, clamaram aos seus deuses e jogaram carga do navio ao mar, mas nada fazia a tempestade diminuir. Jonas, que estava dormindo no porão do navio, foi acordado pelos marinheiros, que o acusaram de ser a causa de todos os problemas. Eles então lançaram sortes para descobrir quem era o responsável pela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando confrontado, Jonas revelou que era um hebreu, um servo do Senhor, e que estava fugindo da missão que Deus lhe havia dado. Ele sabia que a tempestade havia sido enviada por Deus como uma forma de disciplina. Os marinheiros então perguntaram a Jonas o que deveriam fazer para acalmar a tempestade. Jonas, ciente da gravidade da situação, diz-lhes que a única solução era jogá-lo ao mar. Isso parecia uma ideia estranha, mas ao fazer isso, os marinheiros seguiam as instruções do profeta. Quando lançaram Jonas ao mar, a tempestade imediatamente se acalmou, e o mar se tornou tranquilo. Os marinheiros ficaram maravilhados com o poder de Deus, e naquele momento, ofereceram sacrifícios a ele, reconhecendo a soberania do Senhor. Mas a história de Jonas não terminou ali. Enquanto Jonas afundava nas águas turbulentas, Deus, em sua misericórdia, preparou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe o engoliu, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Durante esse tempo, Jonas teve um momento de reflexão profunda. No ventre do peixe, ele clamou a Deus em oração, reconhecendo seu erro, sua desobediência e pedindo perdão. Ele entendeu que, por mais que tivesse tentado fugir de Deus, não havia lugar onde pudesse se esconder da presença do Senhor. Jonas, em sua oração, expressou arrependimento sincero e confiança na salvação de Deus. Ele disse: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu." Jonas reconheceu que sua desobediência o havia colocado em uma situação desesperadora, mas também percebeu que a misericórdia de Deus era maior do que seus erros. Ele concluiu sua oração com uma afirmação de fé, dizendo que Deus, em sua fidelidade, o livraria de sua aflição. Deus, ouvindo a oração de Jonas e vendo seu arrependimento, ordenou ao peixe que o vomitasse na terra seca. Depois de passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas foi libertado e agora estava pronto para obedecer a Deus. Ele se levantou e, finalmente, seguiu para Nínive, cumprindo a missão que Deus lhe havia dado. A cidade de Nínive, que era conhecida pela sua maldade e perversão, agora tinha uma chance de se arrepender. Jonas entrou na cidade e proclamou a mensagem que Deus lhe havia dado: "Daqui a 40 dias, Nínive será destruída." A mensagem era clara e direta. Ela não falava de esperança, mas de julgamento. No entanto, o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Quando os habitantes de Nínive ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram sinceramente. O rei de Nínive, assim como o povo, se humilhou diante de Deus. Ele ordenou que todos, desde os maiores até os menores, jejuassem, se cobrindo de sacos e cinzas, em sinal de arrependimento. O arrependimento de Nínive foi sincero e profundo. Eles reconheceram que seus pecados eram graves, e que precisavam da misericórdia de Deus para escapar da destruição. Eles clamaram a Deus com fé, esperando que Ele os perdoasse e os poupasse do julgamento iminente. E, ao ver a sinceridade do arrependimento de Nínive, Deus, em sua infinita misericórdia, se arrependeu do mal que havia anunciado e poupou a cidade da destruição. No entanto, essa história não termina apenas com a salvação de Nínive. Jonas, ao ver que sua mensagem de destruição não havia se cumprido, ficou muito irritado. Ele estava furioso com Deus,
porque Nínive havia sido poupada. Jonas não entendeu completamente a misericórdia de Deus. Ele queria que a cidade fosse destruída, pois para ele, os ninivitas eram inimigos de Israel e não mereciam perdão. Deus, em sua sabedoria, usou uma lição para ensinar Jonas sobre sua misericórdia. Ele fez crescer uma planta que dava sombra a Jonas, oferecendo-lhe um alívio do calor do sol. No entanto, no dia seguinte, Deus fez a planta murchar, e Jonas ficou ainda mais irritado. Deus então perguntou a Jonas se ele tinha razão para ficar tão irritado com a planta. Quando Jonas respondeu afirmativamente, Deus o confrontou, dizendo que ele se importava mais com a planta do que com as almas de centenas de milhares de pessoas em Nínive. Deus queria que Jonas entendesse que, assim como ele tinha compaixão por Nínive, ele também tem compaixão por todos os seres humanos. Ele não deseja a morte dos ímpios, mas que se arrependam e vivam. A lição que Deus ensinou a Jonas foi profunda. A misericórdia de Deus é para todos, não importa quem sejam. E, como servos de Deus, devemos ser agentes dessa misericórdia no mundo. A história de Jonas nos ensina várias lições. Primeiro, que não podemos fugir de Deus. Por mais que tentemos, Deus sempre nos alcançará. Ele tem um plano para nossas vidas, e a melhor coisa que podemos fazer é obedecer a Ele. Em segundo lugar, a história de Jonas nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Deus é sempre misericordioso, disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Não importa o quão grandes sejam seus pecados. Por fim, aprendemos sobre a importância de estarmos dispostos a mostrar essa mesma misericórdia aos outros, sem julgamentos ou rancores. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.